esse é o Porta Estreita e eu sou Alberto Júnior. Sejam bem-vindos a este episódio. Nessa semana nós estudaremos a lição de número 6, que tem como título O Inimigo Interno. Então se prepare aí, porque vamos juntos comentar um pouco mais a respeito da lição da escola sabatina. O título da lição dessa semana é O Inimigo Interno. E nós começamos no estudo aqui de sábado, porque aqui nós temos o ponto de partida da semana. A descoberta de que o verdadeiro inimigo, ele não está fora, mas dentro. A experiência do povo de Israel, em meio a uma derrota inesperada, revelou uma verdade profunda sobre a sua aliança com Deus. Eles aprenderam que a obediência não era uma simples recomendação da parte de Deus, mas era uma condição indispensável para manter a presença divina e, consequentemente, a vitória. Sempre que eles se afastavam desse princípio, o resultado era certo, era a derrota. Israel havia experimentado grandes vitórias sob a direção de Deus, mas em meio à conquista da Terra Prometida, enfrentou um perigo mais sutil e devastador do que qualquer exército inimigo, que foi a própria desobediência. O problema não estava nas muralhas de Canaã, nem na força dos adversários, mas na vontade rebelde que habitava dentro do acampamento. É por isso que a ameaça mais perigosa, ela era interna, o coração humano inclinado a seguir o seu próprio caminho. Assim como Israel, nós também vivemos à beira de nossa terra prometida, aguardando a herança celestial que nos foi prometida. E como eles, somos desafiados a permanecer fiéis, enquanto a nossa lealdade é constantemente testada. O texto bíblico, texto central, nos lembra em Jeremias 17:10 que Deus não se deixa enganar pelas aparências. E diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, olha que interessante. É dentro de nós que Deus ele busca a verdade da fé e também da obediência. O sucesso espiritual, portanto, ele não está baseado nas nossas estratégias, na nossa inteligência ou até mesmo na nossa força, mas na presença constante de Deus na nossa vida. A verdadeira vitória vem de Deus e não das nossas próprias mãos. A lição, ela nos desafia a realizar uma auditoria interna, Ou seja, para olharmos para dentro antes de culpar o que está fora. Porque no fim, a batalha mais difícil que nós travamos não é contra o mundo, mas contra o nosso próprio coração. A obediência, ela não é apenas um meio de conquistar bênçãos, mas o caminho que mantém a presença de Deus que nos faz vencer. A lição de domingo tem como título Violação da Aliança. Nós temos aqui um dos momentos mais dramáticos da jornada de Israel, a derrota em Ai. Depois da impressionante vitória em Jericó, o povo esperava mais um triunfo fácil. Contudo, a história toma um rumo inesperado. O exército de Israel estava confiante e, sem consultar a vontade do Senhor, ele marcha contra a pequena cidade de Ai e é vergonhosamente derrotado. A derrota, ela é chocante e dolorosa, pois o povo que havia visto muralhas ruírem diante do poder de Deus, agora eles se veem fugindo em desespero. Desde o início do relato, nós podemos ver ali uma pista do verdadeiro motivo por trás dessa tragédia. Antes mesmo dos israelitas compreenderem o que havia acontecido, Deus já havia revelado que algo estava profundamente errado dentro do acampamento. O pecado, ele havia se infiltrado entre eles, e o Senhor, ele havia retirado a sua presença. O inimigo não estava em Ai, mas ele estava dentro de Israel. A causa da derrota se torna clara com o tempo. Acã era um dos membros do povo. Ele havia tomado para si objetos que Deus havia ordenado que fossem destruídos ou consagrados a ele. E agora, num ato de desobediência, de ganância, ele violou a aliança sagrada,
introduzindo no meio da comunidade aquilo que era considerado maldito. Mas nós podemos ver algo mais profundo, porque o pecado de um só homem trouxe consequências para toda a nação. E é interessante que nós precisamos sempre pensar a respeito disso, porque a nossa desobediência, muitas vezes, ela não vai afetar apenas a nossa vida, mas ela pode afetar também a vida das pessoas que estão conosco, do nosso cônjuge, da nossa família, dos nossos filhos. Então, a desobediência de Acã, o pecado de Acã, não afetou diretamente só ele, mas trouxe consequências para toda a nação. No pacto entre Deus e Israel, o povo era visto como uma unidade. O erro de um representava o erro de todos. Por isso, quando Acã desobedeceu, Deus declarou que Israel havia pecado. Essa frase, ela ressoa como um eco terrível, mostrando que o relacionamento com Deus ele é coletivo, não apenas individual. Às vezes nós pensamos assim, a salvação ela é individual, e realmente a salvação ela é individual, mas como igreja, como povo de Deus, nós podemos ver que o relacionamento com Deus ele também é um relacionamento coletivo, e o pecado de um homem rompeu a aliança de todos, e o resultado foi a derrota. Então, quando as pessoas elas acariciam o pecado, seja dentro da igreja, seja dentro do lar, da casa, ali não vai haver crescimento espiritual. Por quê? Porque a pessoa ela está na prática do pecado. E como povo de Deus, nós não devemos acariciar o pecado, nós não devemos encobertar o pecado. Se nós erramos, se nós falhamos, nós devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados a Jesus e abandoná-los. Então, a descrição bíblica do pecado de Acã é intensa, é quase cirúrgica. São usados 5 verbos para expressar a gravidade do ato. Ele transgrediu, atravessou os limites, tomou o que não era seu, roubou e enganou. Cada palavra revela a profundidade de uma rebelião que começou no coração e se manifestou em ações concretas. Essa história, embora antiga, ela fala diretamente a nós nos dias de hoje. Assim como Israel, muitas vezes experimentamos derrotas não por causa dos inimigos externos, mas por causa das transgressões internas. Sabe, aquelas atitudes e escolhas que desonram a aliança que temos com Deus? São exatamente essas escolhas, essas atitudes que muitas vezes nos levam à derrota interna. O pecado, ainda que cometido em segredo, ele sempre vai deixar rastros. Ele fere não apenas quem o pratica, mas também aqueles que caminham ao seu lado. A queda em Ai é, portanto, mais do que uma derrota militar. É um espelho que revela o efeito devastador da desobediência e da autossuficiência. Israel aprendeu da forma mais dura que, sem a direção de Deus, até a menor batalha pode se transformar em fracasso. E nós também somos convidados a lembrar que nenhuma vitória é possível quando a confiança em Deus é substituída pela confiança em nós mesmos. A lição de segunda-feira tem como título O Pecado de Acã. E aqui nós somos levados a um momento em que o véu do mistério começa a ser levantado, A derrota em Ai não foi apenas um fracasso militar, como nós vimos. Foi o início de um processo profundo de revelação e justiça de Deus. O povo estava confuso, abatido e envergonhado, sem entender por que Deus havia retirado a sua presença. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não deixou a situação permanecer encoberta. Ele decidiu revelar a causa da tragédia, expondo o pecado escondido no meio do acampamento. O método usado por Deus para identificar o culpado foi meticuloso, quase como um tribunal celestial em ação. A investigação ela começou em larga escala e foi se estreitando aos poucos, da nação para a tribo, da tribo para o clã, do clã para a família, até chegar ao indivíduo. Esse processo cuidadoso não apenas apontou Acã como transgressor, mas também mostrou ao povo que Deus vê
o que os olhos humanos não veem. Nada escapa do olhar de Deus, nem o pensamento mais secreto, nem o ato mais bem escondido. Deus vê todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. E há nessa história um detalhe comovente. Antes do julgamento final, Deus, ele deu tempo para a reflexão, para o arrependimento e também para a confissão. Foi um intervalo de graça. Se Acã tivesse se levantado e confessado o seu erro espontaneamente, talvez o destino da sua família tivesse sido outro, mas o silêncio permaneceu. A oportunidade passou e o pecado não confessado seguiu seu curso até a sentença inevitável. Quando finalmente foi revelado, Josué se aproximou de Acã com palavras que revelam a humanidade e a sensibilidade de um verdadeiro líder. Meu filho, ele o chamou, um gesto que contrasta com a gravidade da situação. Mesmo diante da justiça que precisava ser feita, Josué demonstrou compaixão. Ele não tratou o pecador como um inimigo, mas como alguém que havia se perdido. A justiça de Deus, mediada por Josué, veio revestida de misericórdia. Essa cena, ela nos mostra que o propósito de Deus ao revelar o pecado nunca é apenas punir, mas tem como finalidade também purificar. Deus deseja restaurar a santidade do seu povo e lembrar que a aliança com ele exige transparência, fidelidade e arrependimento verdadeiro. A história de Acã é, ao mesmo tempo, uma advertência e uma demonstração de graça. Ela nos lembra que o tempo da revelação de Deus é também o tempo da oportunidade, ou seja, um chamado para ajustar o coração antes que a consequência se cumpra. Assim, o episódio, a história de segunda-feira, ecoa como uma mensagem eterna. Nada fica oculto diante de Deus, mas até mesmo em meio à exposição do erro, há compaixão, há chance de mudança. O Senhor que julga com justiça é o mesmo que concede tempo para que o pecador volte atrás. Deus, ele nos dá oportunidades de voltar atrás, oportunidades de se arrepender. A história de Acã mostra para nós que ele não se arrependeu, ele não buscou a Deus, ele não confessou o pecado dele por livre, espontânea, vamos dizer assim, vontade. Ele confessou o pecado a partir do momento que ele foi confrontado. Então isso traz para nós uma lição. Nós precisamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Não podemos acobertar o pecado, esconder o pecado. Nós precisamos voltar a nossa vida a Deus, pois só seremos abençoados, só seremos conduzidos por Deus, vamos dizer assim, se nós estivermos em conformidade com a vontade do Senhor. E como Josué, nós somos convidados hoje a agir também com a mesma sabedoria. Precisamos ser firmes na verdade. Não podemos ficar apoiando o erro, ficar apoiando o pecado encoberto, de maneira nenhuma. Precisamos ser firmes na verdade, mas precisamos estar sempre guiados por amor, que não se alegra com a queda de ninguém. Como povo de Deus, nós precisamos cada vez mais buscar a Deus e precisamos também agir da mesma forma como Josué agiu. A lição de terça-feira tem como título Escolhas Fatais. E aqui nós podemos ver o drama de Acã, a situação revelando aqui não apenas o que ele fez, mas o porquê das ações dele. Após o julgamento divino, Josué se aproxima dele com firmeza e ao mesmo tempo com tristeza. Ele pede que Acã glorifique a Deus e confesse sem esconder nada. Era o momento da verdade, a chance de admitir o erro, de reconhecer o pecado diante de todos e diante do próprio Criador. Mas o que se vê na atitude de Acã não é um arrependimento genuíno, e sim resignação tardia. Ele fala, mas sem quebrantamento. Não há lágrimas, nem clamor por perdão. Ele apenas relata o que fez, como alguém que se entrega porque foi descoberto. A sua confissão não nasce do coração, mas da inevitabilidade. E esse é o ponto mais trágico da história. O silêncio anterior de Acã o condena
mais do que as suas palavras agora. O pecado dele não começou no ato de roubar, mas muito antes, no olhar. O texto diz que ele viu um belo manto da Babilônia, prata e ouro entre os despojos da guerra. Ele olhou, desejou e tomou. 3 verbos que contam a trajetória de toda a queda humana. O mesmo padrão de Adão e Eva no Éden se repete agora: o ver, o desejar e o tomar. É o ciclo da cobiça, a raiz de toda transgressão. A cobiça é uma forma de incredulidade. É a suspeita de que Deus está escondendo algo bom, de que Ele não quer o nosso melhor e de que, por isso, precisamos garantir nossa própria satisfação. Acã, movido por essa desconfiança sutil, acreditou que ele poderia pegar o que Deus havia proibido e ainda assim sair impune. Em seu coração, a voz da ganância abafou a voz da fé. O contraste mais marcante, porém, está na figura de Raabe. Enquanto Acã, que era um israelita, ele trouxe vergonha e derrota ao povo escolhido, Raabe, uma cananita, ela trouxe salvação à sua família e se tornou parte do povo de Deus. Ele, que deveria ser fiel, ele traiu a aliança. Ela, que vinha de fora, demonstrou fé genuína. Então, o contraste entre os dois é um lembrete poderoso de que a fé e a obediência valem mais do que a origem ou o status que temos. O caso de Acã, portanto, é mais do que um episódio histórico. É uma lição moral e espiritual sobre o poder destrutivo da cobiça e o valor da confissão sincera. Ele nos mostra que o pecado começa no interior, no desejo não controlado, e que só pode ser vencido quando há plena confiança em Deus. Acã, ele confessou apenas quando foi confrontado, mas a verdadeira confissão, ela nasce do arrependimento e da humildade. É aquela que acontece antes de ser descoberta, motivada não pelo medo da punição, mas pelo desejo de restauração. Assim, a história que nós podemos ver aqui na lição de terça-feira, ela ecoa para nós como um alerta e um convite da parte de Deus. O alerta é que a cobiça é um inimigo silencioso que cresce no coração até nos cegar. E o convite de Deus para nós é que a verdadeira confissão é mais do que admitir o erro, é se render a Deus, é se entregar a Ele, é buscar por restauração, é buscar por perdão da parte de Deus. Acã viu, desejou e tomou, mas quem confia em Deus vê, confia e obedece. Essa é a diferença entre a queda e a redenção. Quarta-feira tem como título Porta de Esperança. E aqui nós temos o ponto da virada da história, da narrativa. O momento em que a derrota ela se transforma em esperança e a vergonha ela se transforma em vitória. Depois da queda humilhante diante de Ai e da revelação do pecado de Acã, Israel finalmente compreende que sem Deus não há conquista possível. Agora, purificado e em comunhão restaurada com o Senhor, o povo está pronto para tentar novamente, mas desta vez, debaixo da orientação de Deus. A nova batalha contra Ai é completamente diferente da anterior. Antes, Israel havia confiado em sua própria força. Agora, eles aprenderam a depender da estratégia e da direção do próprio Deus. Deus, ele instrui Josué detalhadamente, e o líder, ele segue cada passo com fé e precisão. O plano é um plano engenhoso. Uma parte do exército fingiria uma retirada, atraindo os inimigos para fora da cidade, enquanto uma tropa oculta, posicionada na retaguarda, aguardaria o momento certo para atacar e incendiar a cidade de Ai. Mas o segredo da vitória não estava na tática, e sim na obediência. Josué, ele entendeu isso. Ele sabia que o mesmo Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó agora conduzia novamente o seu povo, ainda que de maneira diferente. Em meio à batalha,
há uma imagem poderosa que se destaca. Josué, de pé, com a sua arma estendida em direção à cidade inimiga. Aquele gesto não era apenas um sinal de ataque, era um símbolo de fé e soberania. Assim como Moisés ergueu o cajado no deserto, enquanto Israel vencia os amalequitas, Josué, ele estende a espada como quem reconhece que a vitória pertence ao Senhor. Enquanto ele mantinha o braço erguido, Israel avançava e conquistava Ai. Não houve uma intervenção milagrosa visível, como o colapso de muralhas ou o abrir de mares, mas houve algo ainda mais grandioso, a manifestação da fidelidade e da obediência. A presença de Deus se revelou não em prodígios espetaculares, mas na cooperação silenciosa entre o humano e o divino, entre a fé e a ação. O local da derrota se tornou, assim, o cenário da redenção. O Vale de Acor, o Vale da Desgraça, onde o pecado de Acã havia sido exposto, agora se transformava em porta de esperança. O povo que antes fugia humilhado, agora marchava confiante, não por causa de suas forças, mas porque havia aprendido a confiar novamente no Deus que luta por eles. A história desse dia é um lembrete atemporal de que Deus pode transformar nossos vales mais sombrios em caminhos de vitória. Quando entregamos as nossas falhas a Ele e aprendemos a obedecer, aquilo que antes simbolizava derrota se torna testemunho de graça. A Batalha de Ai ensina que o sucesso não é o resultado de estratégias humanas ou de força própria, mas o fruto da fé e da obediência. O Vale da Desgraça só se torna porta de esperança quando Deus volta a ocupar o centro da história. Chegamos então na lição de quinta-feira, que tem como título Testemunha do Poder de Deus. A lição de quinta-feira, ela nos leva ao coração da oração de Josué, um momento de profunda emoção e vulnerabilidade diante de Deus. Depois da amarga derrota em Ai, o líder de Israel, ele se lança ao chão em desespero, rasga suas vestes e derrama sua alma em palavras que misturam dor, perplexidade e fé. Ele não entende porque o Senhor permitiu que o povo atravessasse o Jordão apenas para ser derrotado diante de um inimigo menor. A sua oração, ela ecoa os temores antigos do deserto, quando os israelitas eles se perguntavam se Deus os havia conduzido para morrer longe do Egito. Mas a súplica de Josué não era uma murmuração como aquelas do passado. É a oração de um líder que ama a Deus e se preocupa profundamente com a glória do seu nome. Em meio ao caos e à humilhação, o que realmente aflige Josué não é a vergonha da derrota, mas o que essa derrota poderia significar para a reputação do Senhor entre as nações. Ele clama: Senhor, o que farás ao teu grande nome? Essas palavras revelam o coração de alguém que entende o propósito maior da aliança. Israel não existia apenas para receber bênçãos, mas para ser uma vitrine do poder e da santidade de Deus diante do mundo. Se fossem derrotados, as nações pagãs poderiam concluir que o Deus de Israel era fraco e incapaz de cumprir as suas promessas. A desobediência de um homem havia comprometido a missão de um povo inteiro. E pior ainda, obscurecido a revelação do caráter divino. Deus responde à oração de Josué com firmeza, mas também com clareza. A causa da derrota não estava em seu poder, e sim no pecado que havia contaminado o acampamento. A honra de Deus não estava em risco por causa de uma falha divina, mas por causa da infidelidade humana. Ainda assim, ao corrigir o erro, o Senhor mostra que sua glória será restaurada e, junto com ela, o destino de seu povo. Essa cena nos faz perceber que a verdadeira preocupação de Josué é o que deveria ser também a nossa: viver de tal modo que as nossas ações reflitam quem Deus é. O testemunho do povo de Israel era o testemunho do próprio Deus. Quando obedeciam, o mundo via a força e a fidelidade do Senhor. Quando eles desobedeciam,
O mundo via apenas fraqueza e confusão. A oração de Josué, portanto, é mais do que um pedido de socorro, é um clamor por santidade, é o reconhecimento de que o nome de Deus ele deve ser exaltado acima de qualquer vitória ou reputação humana. A sua atitude, ela nos ensina que a preocupação central de todo verdadeiro servo de Deus deve ser a mesma. O que o mundo verá de Deus através da minha vida? Assim, a lição de quinta-feira, ela nos convida a um tipo de fé que vive para a glória de Deus, não para a nossa. O fracasso de Israel em Ai mostrou que, quando o povo de Deus se afasta da vontade de Deus, o nome do Senhor é manchado perante o mundo. Mas quando nos voltamos a Ele com obediência e humildade, a nossa vida se torna um espelho que reflete o poder de Deus, a sua bondade e também a sua glória. Chegamos então na lição de sexta-feira, nosso estudo adicional, e aqui a lição de sexta-feira ela encerra a semana com um tom de reflexão profunda. Depois de acompanhar a trajetória de Israel, da vitória à queda, da vergonha à restauração, nós chegamos ao momento em que tudo se resume a uma verdade simples e contundente. O mal, ele sempre tem uma raiz, e essa raiz, no caso de Acã, foi a cobiça. A história de Acã é um lembrete doloroso de como algo aparentemente pequeno pode desencadear uma tragédia de grandes proporções. Acã viu, desejou e tomou. Seu pecado começou com um olhar e se alimentou de um pensamento silencioso, de uma desconfiança disfarçada em desejo. Ele acreditou que poderia esconder o que havia feito, mas como toda cobiça, o que começou em segredo, terminou em exposição pública. A desobediência de um homem trouxe derrota a toda uma nação. O que torna o caso de Acã ainda mais triste é o momento de sua confissão. Ele só admitiu sua culpa quando já era tarde demais, quando o castigo era inevitável. A sua confissão não foi fruto de arrependimento, mas de desespero. Ele reconheceu o erro, não porque quis mudar, mas porque não tinha mais como negar. Essa diferença, ela é essencial para a nossa vida. Confessar não é o mesmo que se arrepender. Enquanto a confissão tardia de Acã apenas confirmou a sua culpa, a confissão genuína é aquela que nasce de um coração quebrantado, antes que as consequências nos alcancem. Deus não deseja simplesmente ouvir palavras de culpa. Ele busca transformação. O arrependimento verdadeiro é aquele que vem acompanhado de uma mudança de propósito, de um desejo sincero de abandonar o erro e voltar à comunhão com Deus. Acã perdeu essa chance. A sua história nos mostra que o pecado não é vencido pela revelação do erro, mas pela disposição de confessá-lo enquanto ainda há tempo. Ao final da semana, a mensagem que fica é clara. A desobediência trouxe a derrota, mas a fé e a obediência trouxeram a restauração. Josué, com coragem e reverência, guiou o povo por um caminho de purificação e reconciliação. Ele compreendeu que a glória de Deus, ela deve estar acima de tudo, mais importante do que o sucesso militar, mais valiosa do que qualquer bem material, mais urgente do que a reputação diante dos outros povos. O pecado de Acã apagou a honra de Israel por um tempo, mas a justiça e a fidelidade de Deus a restauraram. O vale da desgraça se transformou em porta de esperança, porque o Senhor, Ele é especialista em transformar fracassos em novos começos. E assim, a lição ela termina nos deixando com um apelo que ecoa em cada coração. Combata a cobiça antes que ela cresça. Confesse antes que seja tarde e viva de forma que o nome de Deus seja exaltado em tudo o que você fizer, pois é na obediência e na sinceridade do coração que nós encontramos a verdadeira vitória. Nós vimos então na lição desta semana que a maior batalha de Israel não estava nas muralhas ou exércitos, mas no coração de um homem. A história de Acã e Ai é um lembrete poderoso de que precisamos zelar pela honra de Deus acima de tudo.
Precisamos de vigilância constante contra o inimigo interno, aquele desejo sutil que pode minar a vitória de toda uma comunidade. Que a nossa fé e obediência sejam inabaláveis, para que a glória de Deus seja a nossa absoluta prioridade. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos a te obedecer e não permita que venhamos cobiçar ou até mesmo agir contra a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar neste estudo, nos comentários aqui da lição da Escola Sabatina. Pedimos para você compartilhar esse link com as pessoas que você conhece, com as pessoas que são importantes para você, e juntos vamos cada dia mais aprendendo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana. Até lá!